Olá, turminha! Professora Mari aqui. Hoje, quinta-feira, 3 de setembro de 2020, vamos trabalhar matemática, tá? Em matemática, veremos grandezas e medidas. Nós já estudamos um pouquinho sobre esse tema, né? Foram até alguns exercícios que fizemos para vocês copiarem no caderno, porém agora nós temos a apostila e vamos começar. Você sabia que a unidade de medida é determinada por uma grandeza? Então, a unidade de medida, ela tem uma grandeza relacionada. Por exemplo, comprimento é uma grandeza e a unidade padrão é o metro. Veja outros exemplos. Vocês vão utilizar, pessoal, essa tabela aqui para responder os exercícios que a apostila está pedindo para responder, tá bom? Então, aqui nós temos uma grandeza, massa. Qual é a unidade padrão? Quilograma. E qual é o símbolo? kg. Então, a grandeza é massa. Massa é tudo que ocupa um espaço, né? Então, o nosso peso, por exemplo, a gente tem uma massa corporal, o nosso peso. E o nosso peso é representado pela unidade quilograma. E o símbolo é kg. Então, se eu tenho 60 quilos, então eu tenho 60 kg. É a minha massa, é a grandeza do meu corpo. Entenderam? Continuando, comprimento. Qual é a unidade padrão? É o metro. E qual é o símbolo? M minúsculo. Grandeza, tempo. Qual é a unidade padrão? É o segundo. E qual é o símbolo? S minúsculo. Certo? Grandeza, área. Qual é a unidade padrão, né, que mede a área? É o metro quadrado. E qual é o símbolo do metro quadrado? É o M maiúsculo com o número 2 pequenininho aqui em cima. Esse número 2 pequenininho significa quadrado, tá? E a última grandeza é a capacidade. Qual é a unidade que mede a capacidade? É o litro. E qual é o símbolo de litro? É um L minúsculo, tá? Só para vocês não confundirem, isso aqui é um L minúsculo. Tudo bem? Não confundam com a letra I. Agora que a gente já tem uma noção, e novamente falando, para responder os exercícios, vocês consultem esta tabelinha aqui para não se confundir, tá bom? Mas se vocês já souberem, não tem problema. Respondam o que vocês entenderem, com o que vocês já sabem. Agora é a sua vez. Responda. Número 1. Gabriel tem um depósito e vende galões de água. Todo mundo já viu, né? Um galão de água. Ok. Estamos aqui com um desenho, com uma foto de um galão. Qual unidade de medida você acha que utilizamos para representar a quantidade de água desse galão? Quilo ou litro? O que vocês acham? Para representar, para medir a quantidade de água, a gente usa o quilo ou a gente usa o litro? Vocês escrevam aqui, tá? Não se esqueçam que comecem a frase com a primeira letra maiúscula e terminem com o ponto final. Continuando. Número 2. Registre 2 produtos que compramos no supermercado, que tem a medida de capacidade em litros, e 2 produtos que têm medida de massa, ou seja, que tem peso. Pode desenhar se você preferir. Então, você pode desenhar ou escrever. 2 produtos que você compra no mercado, que seja vendido em litros, né? Está escrito na embalagem, 1 litro, 1,5 litro, 2 litros. E 2 produtos que têm a medida de massa, ou seja, que é medida em quilograma. 3 quilos, 1 quilo, 5 quilos. São produtos que tem no mercado, que a gente compra, a gente consome, tá? Bem conhecidos. Se tiver dúvida aqui nesses produtos, perguntem para o papai, a mamãe ou o responsável que cuida de você nesse momento de aula em casa, tá bom? Número 3. Observe os produtos que Joana precisaria comprar.
Então, aqui nós temos um repolho, leite, uma abóbora, um rolo de papel higiênico, um queijo, um frango, uma melancia e laranjas. Só um minutinho, gente. Qual é a unidade de medida que cada produto acima possui? Lembre-se, não é o quanto pesam ou possuem de capacidade, mas apenas a unidade de medida padrão que são representados. Por exemplo, gente, o leite, né? Na embalagem vem escrito 1 litro. Então, qual é a unidade de medida padrão do leite? É só vocês voltarem aqui na tabelinha. Se a gente sabe que na embalagem do leite está escrito litro, então a gente procura aqui o litro, ó. Unidade de medida padrão, litro, ou o L minúsculo, que é o símbolo. E aí vocês escrevam aqui, leite é igual a litro. Melancia é igual a quilograma, por exemplo, tá? Continuando. Número 4. Geralmente, nas receitas, utilizamos unidades de medidas e grandezas diferentes, não é mesmo? Então, chame um adulto para te ajudar a escrever uma receita e anote quais grandezas e unidades de medidas que você citou na receita. Então, vamos lá. Aqui tem um espacinho pequeno, né? Vamos pensar numa receita de bolo. Pensem aí na receita. O que vai numa receita, né? Vai ovo, vai leite, vai margarina. Quais são as unidades que a gente utiliza? A gente utiliza litro, a gente utiliza quilograma, utilizamos, deixa eu ver, que mais? Utilizamos metro, segundo, litro, já falei, né? Metro quadrado. O que a gente utiliza? Quais dessas unidades a gente utiliza para fazer uma receita de bolo, por exemplo? Mas pode ser qualquer outra receita, tá? Número 5. Viviane sempre enche a piscina nos finais de semana para as crianças brincarem. Ela pode encher a piscina com até 10 litros. E aí, nós temos aqui a piscina. Qual é a grandeza quando a unidade de medida padrão é o litro? Qual é a grandeza, gente? Nós estamos já vendo a unidade de medida, mas eu quero saber qual é a grandeza. Para saber qual é a grandeza, veja a tabela da página inicial nas atividades para lembrar. E aí, pessoal, finalizamos a nossa aula de matemática aqui da apostila número 4 da semana, tá? Lição 11, perdão, aulas 11. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem qualquer dúvida, é só me procurar. Combinado? Um beijão, fiquem com Deus!